Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, falando um pouquinho daquele tema, né, que eu não tenho trazido mais, meus irmãos, porque é um tema proibido. Logo que começou essa treta, né, entre os dois países, a primeira coisa que as plataformas fizeram foi colocar regras, novas regras em relação a esse assunto. Então qualquer vídeo, né, discussão, onde a pessoa começasse a defender os atos do país gelado, começasse a falar os podres do outro país que está envolvido, né, seu vídeo era banido, né? É banido até hoje, essas regras continuam. Plataformas como o Facebook, por exemplo, eles liberaram discurso, que fosse como fosse, discurso inclusive de ódio, né, dizer eu quero que fulano perca a vida da pior forma possível, inclusive até mesmo elogios aos grupos neobigodes, a gente tem que falar assim, como idiotas, né, com um monte de código, infelizmente é assim, né, mas elogios aos neobigodes que lá estavam, né, essa foi uma das denúncias do país gelado, e realmente esses grupos começaram a agir, e aí disseram, não, mas nesse caso, como a gente precisou se aliar com eles, então pode elogiar. Então são coisas difíceis de você falar aqui, né? Muita gente comprou a narrativa da grande mídia. Você vê, por exemplo, ó, aqui, ó, um grupo de mercenários, né, que o próprio país gelado estava usando, né, e provavelmente foram comprados por quem? Imagine, né? Olha só, líder do grupo Wagner anuncia retirada para evitar banho de sangue na Rússia. Deixa eu colocar essa matéria aqui da UOL. O paramilitar Wagner e Eugênio Prigozhin ordenou neste sábado que seus homens retornassem a seus acampamentos para evitar um banho de sangue. Os mercenários se dirigiam para Moscou, vindos do sudoeste da Rússia. Chegou o momento em que sangue pode ser derramado. Por isso compreendo a responsabilidade de derramar sangue russo em um dos lados. Estamos fazendo nossas colunas retrocederem e voltarem aos acampamentos de acordo com o plano. Desde o anúncio da rebelião na sexta-feira, os membros do Wagner estiveram presentes em 3 regiões russas: Rostov, Voronezh e Lipetsk. Antes do anúncio, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, aliado de Vladimir Putin, garantiu que havia negociado com o líder dos paramilitares para parar os movimentos de seus homens e evitar uma nova escalada. O presidente russo condenou a traição de Prigozhin e alertou para o risco de uma guerra civil. Então veja, o mercenário, né, está sendo colocado, né, a mídia brasileira está colocando, a mídia internacional geral está colocando como um homem sensato que está evitando uma treta maior. Por que isso? Eu não posso falar especificamente desse caso, porque como eu estou dizendo para vocês, é regra, certo? Regra é regra. Mas em outros casos, a gente já viu, analisando a história de vários países, que quando eles não conseguem derrubar o governo, eles criam uma oposição, e essa oposição ela é financiada, certo? É mais ou menos como naquele desenho, que hoje a gente também não pode colocar as imagens. Vocês lembram de um desenho que eles colocam o mais idiota, o membro do galinheiro mais idiota, para falar e questionar as autoridades. E eles financiam, dão voz àquele idiota para que ele vá cada vez mais longe. E a partir do momento que ele consegue ridicularizar aqueles que estão lutando pelo próprio país, aí o idiota começa a assumir esse lugar. E como ele é idiota, ele é muito mais fácil de manipular. Ele aceita, inclusive porque está sendo até financiado justamente por esses, então ele aceita o que esses querem. É triste, família, fazer esse tipo de vídeo, é por isso que eu não tenho feito, né? Eu vejo muita gente, tem gente até, né, canais grandes estão começando a perceber que tem algo estranho aí, porque na verdade o que se tem hoje é duas ordens se enfrentando. Davi, quando você fala isso, é porque você defende os caras? Não. Eu defendo o nosso país, o Brasil. O que a gente vê é uma ordem que está endividando as nações e criando as regras universais, e outra, meus irmãos, que a própria população lá deles come o pão que o diabo amassou. São ditaduras, né? Países como o país gelado, países como a China, a população dali vive bem? Não. A China é um país rico? É. Mas a sua população aproveita essa riqueza? Não, vivem como escravos. Então quando você vê justamente esse lado querendo assumir a ordem do mundo,
Como é que eu vou apoiar uma coisa dessa? A gente sempre faz a comparação aqui com Alien versus Predador. Agora, que o sistema que está aí também é bom, o que ele quer para o nosso futuro é bom? Não. Você está vendo as regras aí, principalmente ambientais, que praticamente as pessoas estão perdendo hoje o direito da propriedade privada, o direito de escolher a sua própria alimentação. Se você tem acompanhado os vídeos, você viu, meus irmãos, a proposta dos caras é que até 2030, 80%, 90% da carne, por exemplo, seja toda feita em laboratório. O direito à propriedade privada está sendo cada vez mais restrito perante isso. Inclusive os modelos de negócio, essa história de você chegar e comprar os seus bens não vai ser mais assim, vai ser tudo por contrato, você vai usar um tempo e vai devolver. Agora a pessoa diz, mas não é melhor, Davi? Por exemplo, você pega um carro desse e você usa, né, enquanto ele é novo, depois vai lá, troca por outro novo. Não é bom isso? É bom se você parar para pensar assim, né, de forma simples. Agora, o que é que eles vão exigir de nós para poder você ter o seu cadastro, para você poder utilizar esse sistema? Inclusive eles dizem isso, né, o país que quer ser a polícia do mundo, né, ele inclusive diz isso, não, você está tendo o privilégio de usar os nossos serviços. Quando você vai voar por lá, por exemplo, né, você está tendo o privilégio de pegar os serviços dos aviões. Então é essa a questão. Se eles disserem que para você, né, poder usar esse serviço, você precisa cumprir certas exigências, o que eu e você deveria estar preocupado é quais vão ser essas exigências. É o que o povo não pensa. O pessoal sempre fica, né, dividido e brigando pelos avatares que são apresentados, em vez de analisar o contexto geral, onde os caminhos vão dar. Então é isso. Como é que você vai apoiar, tomar partido? Não, você desse lado ou do outro, sendo que você está vendo de ambos os lados, né? Um que censura tudo, nem uma internet livre os caras podem ter. Opiniões, se você falar contra o governo, você vai preso. Esse é o do país gelado, da China, né? Tudo controlado pelos caras. Você só pode se for para elogiar. Do outro lado, você está vendo aí endividamento das nações e o fim da propriedade privada, o fim do direito até de escolher a sua alimentação. Tudo isso está vindo. Tá vindo, as narrativas são sempre reforçadas, né? Tem os grupos como o Clube de Roma, né, que está discutindo isso agora, né, abertamente, falando para o público. E aí, meus irmãos, o que é que você escolhe diante dessas opções? Diante dessas opções você não escolhe, ninguém é obrigado a escolher, essa é a questão. É melhor a gente ficar fazendo as análises. Sobre esses mercenários especificamente, meus irmãos, eu analisando outros países, né, o que eu vi foi isso. Quando não dá para vencer os caras, o que eles fazem é justamente isso. Eles financiam, eles criam oposições dentro do próprio país para que haja uma divisão, né, um controle de narrativas, e assim enfraqueça aquele que está sendo contra algum avanço da agenda, né? Mas ele tem também uma agenda para implementar. Então, resumindo a história, você tem, que é o que a gente deve se preocupar, nós brasileiros, argentinos, o pessoal todo que acompanha aqui o canal, os nossos irmãos, a gente tem vários irmãos de fora, até fiquei bobo vendo, né? Mas tem muita gente de fora, e um abraço aí a todos, né? A todos os irmãos que acompanham o canal. Mas o que a gente deve ficar preocupado, meus irmãos, é porque hoje no mundo o que é que você tem, de fato, né? Não opinião nem nada. O que é que você está vendo o tempo todo sendo falado? É que estamos chegando ao limite. Nós até fizemos um vídeo mais cedo que eles já prevê, né, um computador, um grande computador feito pelo grupo de Roma. Se você não viu o vídeo, veja, é muito importante, né? Esse grande computador com inteligência artificial já prevê o fim da humanidade pelo fim dos recursos naturais, que deve acontecer, segundo ele, entre 2040 a 2050. O vídeo é muito bom, vale a pena você assistir. Você escuta o tempo todo que, e inclusive em filmes, né? Você escutou nos filmes de Matrix, bem antes de se falar nisso, de começar para valer a coisa. Como é que eles classificaram o ser humano? Eles nos classificaram como um câncer. Eles disseram, vocês não são mamíferos, vocês são os cânceres. Vocês destroem o planeta. Você tinha as pedras guias da Geórgia, que também recomendava, né, o tanto de ser humano que poderia existir. As pedras foram destruídas. Aí o pessoal disse, não, foi os despertos que atacaram as pedras. Não, aquilo ali foi o rompimento de um selo. Ele aconteceu inclusive em uma hora profana,
A explosão foi exata nos segundos. A gente mostrou isso aqui no nosso vídeo, ainda está no canal. Assista, né? Muita gente não percebeu. Achou que não, foi algum lunático. Não, foi eles próprios que estouraram aquelas pedras, porque elas na verdade eram selos. Selos, né? Que ao ser rompidos começou-se de fato a execução daqueles planos. Então, se a narrativa é que vai faltar recurso, que o mundo vai acabar, que existe gente demais, que ferramenta melhor do que uma terceira treta mundial? É isso que a gente tem que ficar preocupado, família. Não com narrativa de lado A, lado B. Quem quiser defender os seus lado A, os capitalistas selvagens, os comunistas selvagens, que o faça, né? Mas eu vejo de fato os dois como Alien versus Predador. Cada um tem suas razões e suas culpas, né? E resumindo, meu irmão, quem vai sofrer sempre, como é que tá, já tá sofrendo lá, né? Tanto o povo do país gelado como os vizinhos, até nós próprios, já estamos pagando por isso. Os caras tretam e a gente paga. Enfim, meus irmãos, eu não posso ir mais além do que isso. É fogo, né? Onde a gente chegou agora. Mas quando você vê, né, as plataformas mudando as regras para que você não dê a sua opinião livre, quando você vê, né, uma mídia internacional e nacional, né, colocando um líder, né, como aqui a UOL está fazendo, né, um mercenário, para não dizer maldorista, que você sabe que tem outra palavra, também mudo por conta das regras, né, colocando o cara como uma pessoa sensata, é no mínimo para você pensar, meu irmão. É isso, fiquem com Deus, a gente segue junto, um abraço e fui.